Olá, olá! Eu sou a Jo, vocês estão no canal Jo Literatura e hoje nós vamos falar das minhas leituras do mês de junho e das melhores e piores do primeiro semestre de 2021. Então vamos lá, vamos começar por as minhas leituras do mês de junho. Eu acho que no mês de junho eu mantive uma média muito legal. Eu mantive uma média aí de 8 livros no mês, entre livros físicos e e-book. Alguns eu preferi pelo e-book, no Kindle, por conta do preço ou porque estava gratuito lá pro cliente Prime, ou até pela facilidade mesmo, no horário que eu costumo ler, que é à noite, um pouco antes de dormir. No Kindle facilita muito, fica muito legal. Então vamos começar pelas leituras do mês de junho e depois a gente passa por esse balanço, minhas leituras do primeiro semestre de 2021. Bom, como eu falei, no mês de junho eu li um número considerável. Eu considero que é um número bom, tendo em vista que a gente está no final do semestre, trabalhos acumulados. Então, eu considero que foi um número legal. Bom, eu não fiz por ordem, porque eu costumo ler mais de um livro, às vezes até 4 livros ao mesmo tempo, então não segue uma ordem. Vamos falar aqui começando pelo Feminismo para os 99%, um livrinho que parece bem fininho, mas que tem um conteúdo muito legal, que tem um conteúdo muito amplo, muito denso, muito complexo. Ele fala sobre o feminismo que desejamos para esse novo milênio, para o século 21, para os 99%, que não inclui apenas mulheres em estado de vulnerabilidade, o meio ambiente, a ecologia, enfim, todos os aspectos para uma melhor qualidade de vida para os 99% da população mundial. Então é um livro que eu considerei muito legal, muito interessante, um dos melhores que eu li no mês de junho. Vale muito a pena conhecer, pela editora Boitempo, Cínzia Arrussa, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser, as autoras. Gostei muito, com um prefácio bem legal da Thalíria Peroni, Orelhas, escritas por Joênia Wapichana, da comunidade indígena Wapichana, de Roraima. Muito legal, muito gostosa a leitura, super indico. Outro livro que eu li, assim, que cura qualquer ressaca literária, é O País das Mulheres, da Gioconda Belli. É um livro muito legal, muito engraçado, muito divertido. Segue a rotina, a vida da protagonista feminina, que é uma protagonista feminina muito interessante, que é a presidenta eleita pelo Partido da Esquerda Erótica. Quando ela é eleita, ela substitui todos os funcionários do governo, todos, absolutamente todos, por mulheres. E por conta disso, algum homem se sentindo um pouco ameaçado por essas mulheres no poder e algumas tomando espaço, ele atenta contra a vida dessa presidenta. Ela em coma, no hospital, em coma, se recuperando desse atentado, né? Ela foi baleada. Ela passa a sonhar, ter visões com vários objetos que ela esqueceu, que ela perdeu, que ela não utiliza mais, mas objetos que a faz lembrar de algum momento específico da trajetória dela, como mulher, como política. Um livro muito legal, muito interessante e muito divertido. Vale muito a pena ler. E eu li ele enquanto lia Todas as Cores do Céu, da Anita Trace. Esse livro aqui eu li numa leitura coletiva Alcateia. Vou deixar o perfil do Instagram dessa leitura coletiva, caso alguém se interesse. Nós lemos ele para o mês de junho. É um livro muito legal, mas muito denso, de uma história muito delicada. Não é um livro que dá para ler em 2, 3 dias, porque ele precisa de algumas pausas. Eu demorei assim uns 15 dias ou 20 dias para lê-lo, porque
ele tem uma história muito densa. Ele acompanha a vida de duas garotas, uma de uma casta superior, outra de uma casta inferior na Índia. E a menina da casta inferior, ela é prometida a uma deusa para que ela sacrifique a sua vida para a casta superior. De que forma? Servindo sexualmente todos os homens, todos e qualquer homem da casta superior. Então, uma história bem complexa, bem difícil, não é algo fácil de ler. E por isso eu fui revezando com o País das Mulheres, porque é uma leitura mais divertida, mais engraçada. Uma releitura que eu fiz no mês de junho foi Frankenstein, da Mary Shelley. Eu li esse livro na adolescência e gostei muito, gostei demais, li para a escola. E aí saiu essa versão da Dark Side. Eu achei uma versão muito bonita, de capa dura, figuras, uma edição de luxo, na verdade. E aí eu comprei, ele estava aqui na minha estante há quase um ano. Aí eu pensei, não, é a hora de reler esse livro. E fiquei surpresa de como eu gostei de reler e me admirei pelo fato de que ele continua sendo um dos meus clássicos preferidos. 10 anos após lançar Frankenstein, Mary Shelley lançou O Último Homem, que pode ser considerado uma das primeiras ficções científicas já escrita, e ela trata de um tema bem delicado para a gente ler na atualidade, porque se refere a uma pandemia que consegue dizimar a população mundial e resta um último homem. E ali a história se passa séculos depois. Ela começa a prever como a tecnologia e a medicina estariam naquele momento e, coitada, ela não acertou nada. Então foi uma história cheia de furos, personagens mal desenvolvidos. Então, ela não fui muito feliz com a leitura O Último Homem no início do ano e me admirei muito por Frankenstein continuar sendo dos meus clássicos favoritos, não ter me enganado nada em refazer essa leitura. Então, eu não tive a mesma sorte com o outro livro dela, com O Último Homem, mas esse aqui continua sendo fabuloso. E já mencionei aqui no canal que eu adoro contos, adoro ler contos. A gente no clube de leitura Leia Mulheres Hortolândia, mediado pela Trisha Esteva, nós lemos esse aqui, Espaços Íntimos, da Cristina Peri Rossi, uma autora uruguaia, os contos super divertidos, com os finais surpreendentes, muito legal para relaxar. Cura qualquer ressaca literária também. Então foi uma leitura muito fluida, muito gostosa que eu fiz nesse mês de junho. E olha, li assim um dia, super rápida a leitura, porque são contos fabulosos. Um livro que eu já queria ler há muito tempo, que eu já ficava ensaiando a ler e recentemente eu ganhei de presente de um amigo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Ailton Krenak é um homem indígena do povo Krenak, na região do Rio Doce. E aqui a Companhia das Letras publica em livro 3 palestras dele, uma delas em Lisboa, Portugal, proferida em 2017. É um livro muito gostoso de ler, nos faz refletir muito sobre a questão da humanidade, sobre o que é humanidade para nós e como tem caminhado essa humanidade. Então é um livro que correspondeu todas as minhas expectativas. Bom, li também Tituba, Bruxa Negra de Salem. Eu estava com esse livro desde maio na minha estante, já queria ler ele há muito tempo. Eu já assisti algumas séries, alguns filmes sobre esse caso de histeria coletiva que aconteceu em Massachusetts em 1692. Tituba foi a única mulher negra escravizada a ser acusada de bruxaria. No entanto, a historicidade racista não colocou a versão dela, não nos contou o que aconteceu com ela após esse julgamento, após ela ser absolvida
porque assumiu a culpa, porque confessou a culpa, sabendo que ela não era culpada, já que não existe bruxaria, e ninguém sabia o que aconteceu com ela. E Maryse Condé, a partir dessa história real, ela escreve, ela constrói essa personagem feminina Tituba, protagonista do livro, para nos contar a sua versão dos fatos, para contar a sua história, como nasceu, como viveu e onde terminou seus últimos dias. Mesmo sabendo que é uma ficção, mesmo sabendo que essa pode não ter sido a história real de Tituba, é um livro emocionante, é uma leitura muito gostosa, uma leitura muito fluida e que despertou assim muitos interesses em relação a esse caso, pelo menos para mim, a esse caso de genocídio da população feminina na Idade Moderna. Bom, esse livro aqui entrou fácil para o meu top 5 dos melhores que li no primeiro semestre de 2021. E olha, eu acredito que ele ainda vai entrar como o melhor que eu li esse ano. Gente, quem ainda não lê, leiam esse livro. Ele é fabuloso. Outro livro que eu li, mas esse foi no Kindle, vou deixar aqui para vocês a imagem dele, a capa dele, é O Casal que Mora ao Lado, da Sheri Laperi. Ai, gente, eu não me lembro, mas vou deixar aqui do lado. Bom, eu acho que das minhas leituras do mês de junho, foi o único que me decepcionou bastante. Tudo bem que suspense, terror psicológico, thriller, não entra aí como meus gêneros literários favoritos, mas ainda assim eu percebi muitas falhas na construção dos personagens, no desenvolvimento da narrativa, alguns personagens que pareciam ser importantes, que tinham levado uma certa importância no início, no meio do livro, desaparece completamente. Um dos responsáveis pelo crime que acontece na história, no final ele é transformado em vítima, como se ele tivesse sido obrigado a cometer o crime. O desfecho foi nada interessante. Enfim, a história pecou em vários aspectos. Essa é a minha opinião. Eu acredito que tenha pessoas que gostaram muito da história, gostaram muito do livro, gostaram muito da narrativa, mas, na minha opinião, eu não gostei. Foi a leitura que me decepcionou no mês de junho. Na verdade, no mês de junho foi a única leitura que me decepcionou. Mas, indo aí para o geral, para o que eu li no primeiro semestre, eu não tive grandes decepções além dessa. Eu fui muito feliz nas minhas escolhas desse primeiro semestre. Foram livros fantásticos, foram livros que eu super indico para qualquer pessoa. Eu não vou falar todos os que eu li aqui, foram 24 livros no total. Não vou falar o título de todos, porque eu já deixei aqui no canal, já tem vídeo no canal falando das minhas leituras dos meses anteriores. Eu quero falar apenas das 5 melhores, 5 que eu mais gostei, 5 títulos que eu mais gostei e os 5 títulos que eu menos gostei. E por que eu não fiz melhores e piores? Porque eu não considero que nenhum tenha sido pior. Menos gostei, mas que tem a sua qualidade. Então, por isso que eu preferi fazer dessa forma. Bom, foi muito difícil escolher os 5 melhores, mas repetindo, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé, fica aí entre os 5 melhores que eu li no semestre. É um livro fabuloso, gente, ele precisa ser lido, quem ainda não leu, é sério, leia. O segundo livro, sim, que eu gostei demais, que entra aí nos meus 5 favoritos do semestre, foi Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez. Eu falei sobre ele aqui no canal, eu falei como eu queria esse livro, queria demais essa leitura. Eu utilizo alguns textos dele numa das minhas disciplinas com os meus alunos e todos adoram, porque
Gente, é Lélia Gonzalez, é uma grande intelectual brasileira e precisa, né, ter o seu valor reconhecido, precisa ter sua escrita reconhecida. E esse livro aqui mexeu muito comigo. Ele entra aí, na verdade, eu acredito que ele vai entrar como um dos melhores que eu li esse ano. Mas por enquanto é um dos 5 melhores que eu li. O terceiro melhor que eu li, na verdade, o terceiro melhor, mas não entra, não fiz o top 5, né? Não tenho ele aqui, eu li no Kindle também, que é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Lemos como leitura coletiva no Clube Reticências Blog, mediado pela Trisha Estevam. Esse aqui também foi leitura do Clube Reticências, mediado pela Trisha. Então, 2 aí que fizemos no clube dela, 2 leituras coletivas que fizemos nesse clube, entra como entre os 5 melhores que eu li no primeiro semestre. O quarto que eu li esse semestre, que para mim também entra na categoria de 5 melhores, é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Fabuloso. Que livro, gente, que livro. Por que eu não li esse livro antes? Na verdade, eu li esse livro quando eu tinha uns 19 anos e eu não gostei, não consegui ler ele todo. Agora, depois de tantos anos, li novamente. Gente, fantástico, que livro. E ele me incentivou a ler um outro que entra na lista dos 5 melhores, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Também tinha lido na época da escola. Eu li quando eu estava na sexta série, que hoje é 5º, 6º ano, né? Eu li, não me lembrava muito da história, assisti aos filmes, gostei muito dos filmes, e por influência desse livro aqui, eu corri, gente, para ler O Morro dos Ventos Uivantes. Uau! Que livro, né? Que livro. É uma história, assim, todos acham que leem pela primeira vez, acham que se trata de uma linda história. Uma linda não, mas uma turbulenta, uma tórrida história de amor. E na primeira vez que eu li, eu também achava que era uma tórrida relação amorosa. Mas hoje eu vejo que a história se trata de vingança, de ódio, dos piores sentimentos que causam aí a degradação humana. Essa era a grande intenção, grande objetivo, né? Então, agora nessa releitura eu consegui entender de fato. Bom, vamos falar um pouquinho dos 5 que eu menos gostei. Gente, muito difícil eu falar quais que eu não gostei. Na verdade, eu não consegui juntar 5, porque eu fui muito feliz na seleção desses livros do primeiro semestre, mas continua sendo O Casal que Mora ao Lado, que fica como um dos que eu menos gostei. Mulheres que Inspiram, vou deixar aqui do lado também, porque eu li no e-book. Por que eu menos gostei dele? Porque eu achei ele faltou muitas informações, muitos dados, muitas referências para trazer a história de muitas dessas grandes mulheres que nos inspiram nos dias atuais. Então, acho que faltou referências nele. Outro que eu menos gostei, assim, que não me despertou tanto interesse, tanta nem vontade de reler, foi, assim, um livro legalzinho, que foi Vampiros, Fantasmas, História de Outros Monstros, do Henri Bugalho. Eu curto muito o Henri Bugalho, gosto muito do canal dele, sigo ele no canal dele, mas eu não gostei tanto do livro. É um livro de contos. Eu pensei que eu ia sentir medo, que eu ia sentir susto, eu li à noite, mas não conseguiu me passar. Se era essa a intenção, não funcionou comigo. Eu não tive esses sentimentos de medo, de susto, não. Bom, foram esses 3, como eu falei, eu fui muito feliz nas minhas escolhas, né? Já tem vídeo aí no canal me falando de todos os livros que eu li, desses 24 livros que eu li, esses 3 apenas que entraram como os que eu menos gostei. E vocês, me contem, o que vocês andam lendo, o que vocês leram nesse primeiro semestre? Vocês já fizeram um balanço?
Antes disso, se inscreva no canal, dê o seu joinha e vem me contar o que vocês estão lendo. Até o próximo vídeo. Muito obrigada para quem chegou até aqui.